Fala pessoal, 2019 chegou e mais uma vez a gente está aqui para fazer o PetCon, segundo ano consecutivo, mais uma palestra, muito conteúdo para vocês. Eu sou o Rodrigo Dias, Head de Vendas aqui do Pet Shop Control e hoje a gente vai abordar o tema de vendas, né, aproveitando um pouquinho essa experiência que eu tenho dentro do mercado pet e também aqui dentro do Pet Shop Control. O título da nossa palestra hoje então é o que a faculdade não ensinou vocês sobre vendas, né? E eu quero trazer algumas ações que vocês podem fazer dentro do negócio de vocês que vão alavancar as vendas de vocês, que vocês vão conseguir trabalhar melhor esses clientes, fidelizar mais eles. Beleza? Então, como eu falei, eu sou o Head de Vendas aqui do Pet Shop Control, sou formado em administração e estou trabalhando há algum tempo aqui já com a equipe do Pet Shop Control e eu queria contar um pouquinho dessa trajetória dentro da empresa e o que fez eu chegar hoje como gestor de vendas aqui dentro, né? E na faculdade de administração a gente aprende muitas coisas e uma coisa que a gente não aprende é a vender. A gente tem algumas técnicas que a gente utiliza, mas que não são vendas. E muita gente fala que vendas é um dom, que vendas não se aprende. Mas na verdade não é bem assim. Você tem que gostar realmente de vender, você tem que ter essa admiração por vendas, você tem que ter uma personalidade um pouco diferente, mas você consegue aprender várias técnicas e melhorar cada vez mais as suas vendas. Então, eu comecei no início como vendedor aqui dentro, passei por várias etapas, fui conversando com vários clientes, entendendo muito como funcionava o mercado pet, para entender bem como seria melhor vender um software para a galera do mercado pet. E com isso a gente foi construindo, né, alguns eventos, algumas palestras que a gente conseguiu ir melhorando esse conhecimento e ir modificando a forma de vender o Pet Shop Control para o mercado pet, né? Dito isso, eu era um dos poucos vendedores, a gente tinha 2 na época, depois a gente acabou crescendo a equipe, tudo mais, me tornei gestor e faz um tempo aí que eu já estou nessa caminhada como gestor de vendas. Então, isso foi fruto assim, de muito estudo, de muito trabalho, né, que a gente tem que ter quando a gente trabalha com vendas, porque o mercado, o cliente, ele se comporta de uma forma e vai depender muito da sazonalidade, de como o mercado está se comportando, então é bom estar sempre entendendo bem como isso está funcionando no momento certo. Entrando um pouco no conteúdo agora, deixando um pouquinho de lado essa trajetória, né, uma das modificações principais assim, que vocês têm que fazer quando vocês estão vendendo é trabalhar com os vendedores de vocês que eles façam vendas consultivas, né? O que é uma venda consultiva? É aquela venda de um produto ou um serviço que trabalha como uma consultoria. É você explicar melhor, entender melhor o cliente e com isso passar ele a posição melhor, qual produto melhor escolher, qual serviço comprar, né? Então, qual serviço vai realizar, então como é que ele vai trabalhar dentro da tua loja, né? Então, você conversando, você trabalhando essa parte de consultoria com o cliente, você consegue entregar um resultado melhor para ele. E isso faz parte da venda consultiva. Então, o vendedor ele deixa de ser aquela pessoa que começa a empurrar produtos, né? Ou deixa de ser aquele vendedor que fica ali na frente do caixa ali só apontando, o produto tal tá ali, o produto tal tá ali, e ele começa a entender melhor o cliente e entregar aquilo que o cliente precisa, porque nem sempre o cliente vai saber exatamente o que ele precisa. Ele vai chegar na tua loja querendo comprar alguma coisa e aí você vai conversar com ele, vai entender realmente qual a dificuldade que ele está passando e aí sim conseguir dar o caminho para ele comprar o melhor produto ou aquele produto que você tem na loja, tá? E esse atendimento consultivo, né? O que é esse atendimento consultivo? É você trabalhar bem o conhecimento do seu vendedor, né, ou da pessoa que está ali atendendo o cliente, para que ele entenda todos os aspectos, todas as objeções, tudo aquilo que o cliente vai precisar de alguma maneira dentro do negócio dele. Então é sempre muito importante você treinar esse vendedor, você mostrar para ele o que ele precisa, você mostrar para ele quais dificuldades ele vai enfrentar, quais objeções ele vai enfrentar, né? Então, trazer isso para dentro de um treinamento, de uma equipe de vendas ou de um vendedor exclusivo é muito importante, porque só assim você vai conseguir fazer com que ele tenha uma venda consultiva mais interessante, né?
Então, esse atendimento consultivo, essa venda consultiva, ela precisa trabalhar tanto o teu cliente externo, né, tanto a prospecção, a forma como tu vai lidar com ele, quanto o cliente interno também, com treinamento, com dicas e com, daqui a pouco, que nem eu falei ali, participação em palestras, em eventos que falem um pouco sobre isso, né. Todo mundo diz, mas venda consultiva é muito mais para B2B, né, que é venda de empresa para empresa. Na verdade, não. O B2C, que é venda de empresa para consumidor, também é muito importante você ter esse detalhe. Tá? Eu sei que tem algumas habilidades especiais nessa parte de venda consultiva que é interessante você trabalhar com o vendedor de vocês, e daí você pode passar isso para ele, né? E o primeiro é identificar o perfil do potencial cliente, né? Então, tu identifica qual é o perfil daquele cliente, como que ele trabalha, como que normalmente ele vai até a tua loja, e aí você consegue oferecer coisas para ele, né? Então, eu sempre digo assim, que quando você vai vender produtos, quando você vai vender serviços, você tem que entender o que os seus clientes, o que a pessoa que está entrando dentro da tua loja precisa, né? E oferecer para ele somente aquilo que ele precisa, não ter aquele descuidado de ficar colocando o produto para dentro da loja sem ter um teste ou sem conhecimento nenhum. Outra coisa muito importante é a curiosidade que você tem que ter e o interesse por esse cliente, porque ele está entrando dentro da sua empresa. Então, a partir do momento em que ele entrou dentro da sua loja, tenta entender, tenta gerar um rapport, que a gente chama, né? Tenta conversar com ele e entender qual momento ele está passando, o que acontece, quantos pets ele tem, né? Tenta entender bem o que esse cliente precisa. Isso tu só vai conseguir se tu tiver interesse por ele, curiosidade. Então, às vezes, o cliente entra na loja, tu não está muito afim de conversa, o cliente entra, vai ali, visualiza, pergunta alguma coisa, tu responde e ele vai embora. Na verdade, ele estava ali tentando conversar com alguém, mostrar para ele o que ele está buscando, o que ele está precisando. Daqui a pouco ele está com alguma dificuldade com o pet e ele não quer, ele quer que tu pergunte isso para ele. Então tenha essa curiosidade, chegue para ele, converse com ele, tente entender o momento que ele está passando, que eu tenho certeza que essa habilidade vai fazer a venda consultiva ser muito importante. Tendo isso, o perfil bem identificado e também essa curiosidade, esse entendimento, eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma outra habilidade, que é criar projetos personalizados para aquele cliente. Então, se você conversou com ele, viu que ele, de repente, tem um horário muito pequeno para ir até a loja, né, oferece uma teleentrega, uma telebusca para ele do bichinho. Então, ele vai até a loja, muito de vez em quando, você já vai vai saber que ele não consegue ir, então você já vai oferecer para ele, eu posso buscar, posso entregar tal horário, tal horário. Isso é um pacote personalizado, um projeto personalizado para ele. Você vai entregar um resultado especificamente para ele. E você pode fazer isso para outras pessoas também, mas naquele momento você está falando para ele que isso é específico para ele. E ele vai tomar isso como uma medida muito importante, né? E tenta sempre agir de maneira empática, né? Conversar com ele, se colocar no lugar dele, entender realmente quais são as necessidades dele. E com isso, eu tenho certeza que a sua venda consultiva ela vai ser muito mais fácil, muito menos trabalhosa e dando muito mais resultado. Então, identifica esse perfil, ter interesse pelo cliente, curiosidade, ele é a peça fundamental que está dentro da sua loja. Então, vai atrás dele, conversa com ele, né? Cria esses projetos personalizados, tenta mostrar que ele é muito especial para ti e tenha empatia, entenda a necessidade do cliente, entenda o que ele está passando e com isso daí vocês vão entregar muito mais resultado. Uma das ações mais importantes aqui, quando a gente fala em conceito Ferva, até minha palestra ano passado foi sobre o conceito Ferva, é o relacionamento com o cliente, é fidelizar esse cliente, né? E as vendas consultivas, elas fazem isso ser natural. Então, quando tu começa a entender esses dados, começa a entender esses formatos, você consegue mostrar para o cliente que você é preocupado com ele, que você quer traduzir os serviços, os produtos que tu tem dentro da loja em coisas que ele vai realmente precisar e que tu vai ajudar realmente ele. Então, isso faz essa fidelização ficar muito mais fácil, muito mais natural, tá? E eu sempre falo que a gente tem uma vida muito corrida, né? A gente está toda hora enlouquecendo, vocês na Pet Shop estão enlouquecendo o tempo todo com muito trabalho, muita coisa. O cliente, ele passa pela mesma situação, né? Até a gente mesmo aqui, quando a gente vai fazer uma consultoria para um cliente, ou a gente vai fazer uma venda, a gente tenta entender bem quais horários o nosso cliente, vocês aí da Pet Shop, têm disponível, como é que a gente consegue falar, como vai ser a melhor forma de treinamento, como a gente vai conseguir entregar mais resultado para vocês. Vocês têm que fazer a mesma coisa com esses
com esses clientes. Porque o que eles querem? Eles querem que a vida deles não tenha uma preocupação a mais, né? Eles já se preocupam com milhões de coisas no dia. Tem o pet deles, que é uma das coisas mais importantes da vida deles. Então, a partir do momento em que vocês conseguem fidelizar ele através de pequenas ações e conseguem descomplicar essa vida, despreocupar esse cliente, vocês ganham um cliente. E a venda consultiva, ela serve exatamente para isso, né? Então, nessa fidelização de cliente, saber o que ele quer e entregar exatamente o que ele quer é a coisa mais importante dentro da venda de vocês. O negócio, ele vai depender muito disso daí. Então, né, voltando ali no que a gente tinha falado das habilidades, tenha muito interesse para entender bem o que ele quer, entender muito bem o que ele precisa, né, para conseguir entregar isso para ele, né? E hoje a maioria das pet shops, ela utiliza um processo de fidelização de clientes através dos serviços, do banho, né, do banho semanal, do pacote que o cliente compra e faz com que ele tenha desconto. E eu vejo muitos erros nessa parte, porque o pacote de serviço, né, ele é a parte que vai fidelizar mais o cliente, que vai trazer ele mais para a tua loja. Só que como fazer a venda desse pacote de serviço, né? Como traduzir isso, esse pacote de serviço, esse desconto que tu está dando para o cliente que vai mensalmente aí, semanalmente no teu negócio, em acerto, né? Em fazer direito, em conseguir realmente dar resultado para o negócio de vocês. O pacote de serviço, então, ele é um pacote que o cliente vai comprar 4 banhos, por exemplo, vai ganhar uma tosa, ou daqui a pouco vai ganhar desconto no banho se ele comprar o pacote. E como é que as pet shops fazem hoje, e que eu vejo muito, né, que é uma dificuldade muito grande, é vender pacotes no crediário, é vender fiado esses pacotes, onde o cliente vem, compra o pacote, faz os 4 banhos e paga somente depois, né? Então isso está muito errado, porque se você está dando um desconto para ele, é porque você precisa desse dinheiro para gerar fluxo de caixa, para comprar mais insumo, para comprar mais produto. Então antecipar esse pagamento é muito importante, né? Então traduzir isso da mesma forma como vocês geraram interesse pelo cliente, né? Mostrar para o cliente o porquê que tu faz isso, né? Então, muitos pets falam assim, mas o cliente está acostumado a pagar só depois, como é que eu vou explicar para ele? Não tem como, ele vai deixar de ser meu cliente. Explica para ele por que tu está dando esse desconto, o quão importante é para te receber esse dinheiro antecipado, né? Muita gente vai comprar no cartão de crédito, vai fazer pagamento no cartão de crédito, imagina só, você faz o serviço hoje, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, e aí você vai finalizar o pacote e pedir para ele fazer o pagamento. E aí ele vai lá e paga no cartão de crédito. Então, se você recebe só 30 dias depois, você fez o serviço e está recebendo o dinheiro só 60 dias depois de fazer esse serviço, ou 30 dias depois de fazer esse serviço. Então, olha o giro de fluxo de caixa que você está perdendo aqui. Então, essa parte é muito importante, você usar a fidelização de clientes, né? Aproveitar esse laço estreitado que vocês fizeram aí, que vocês geraram, esse rapport, essa preocupação que tu gerou com ele, e explicar para o cliente, não, olha só, o pacote de serviço ele tem que ser pago antecipado, eu não consigo fazer pagamento posterior. Aí se ele vai pagar no cartão de crédito, ele vai pagar daqui a 30 dias, então é mais fácil ele pagar o cartão de crédito agora, e o dinheiro é a mesma coisa. Então não tenham medo de conversar com o cliente, de explicar situações para o cliente também. Então vender pacote de serviço é muito certo, é a melhor opção para fidelização do cliente, mas tem que cuidar muito nessa parte financeira também. E aí a gente entra para outros enlaces aí da fidelização de cliente, né? Muita gente usa só os serviços, né? Mas existem muitas alternativas para também produtos para que vocês consigam administrar melhor o consumo do cliente de vocês, né? Então, primeiro de tudo, a gente já falou o que o meu cliente compra, o que ele precisa, então vocês precisam deixar para eles à disposição os produtos que eles realmente têm interesse, né? Não adianta sair comprando produto, vai naquilo que eles necessitam, né? E precisam saber quanto esse cliente compra desse produto, quantos produtos eu preciso ter na minha prateleira, né? Para que não falte, para que os meus clientes comprem e fiquem tranquilos, né? Só que o lance legal disso daí é saber quando eles vão comprar, né? E existem diversas formas de tu fazer esse detalhamento, né? Uma delas para os clientes do Pet Shop Control é o controle de ração, por exemplo, que faz o controle
de consumo de ração do cliente e avisa a pet shop que o cliente tem que voltar para comprar ração, ou o controle fixo dentro do sistema. Então, em sistemas, vocês conseguem fazer isso de uma forma muito mais fácil, né? Vocês conseguem saber que o cliente vem de 15 em 15 dias, então deixar esse produto sempre à disposição para ele de 15 em 15 dias, ou daqui a pouco, né, oferecer para ele que seja entregue na casa dele de 15 em 15 dias. Então, existem diversas formas que vocês conseguem fazer esse controle gerencial e entregar mais resultado para vocês aí, vender mais, né? Porque não adianta. Até esses tempos eu estava conversando com um cliente e ele me falou: Rodrigo, eu não consigo vender mais porque tem uma Cobase e uma Pets do meu lado. Como é que eu vou, como é que os clientes vão vir até a minha loja comprar se eles sabem que lá é mais barato? E aí é esse o problema. Os clientes têm que ir até a loja dele para comprar, né? Então, se você avisa o cliente que ele tem que comprar uma ração e ele já tem um banho agendado para essa semana, por exemplo, você consegue entregar a ração naquele dia dessa semana. Então, se tem uma conexão entre os produtos e os serviços que ele utiliza, melhor ainda, né? Mas fazer com que o cliente não precise ir até a loja para lembrar que tem que comprar, porque ele vai sempre lembrar no mais barato, mas se você gerar comodidade para ele, ele vai comprar com você, né? Então, tenham esse gerenciamento, né, do consumo do cliente muito bem claro para vocês. A melhor forma de fazer isso é com o sistema realmente, né? Planilhas vai funcionar? Pode ser que funcione. No caderninho não vai funcionar, isso aí não tem como fazer. Então, se preocupem nesse gerenciamento das vendas, né? Nesse gerenciamento dos produtos que vocês têm dentro do negócio de vocês, né? E a parte mais importante que pouca gente faz no mercado hoje, até vocês conseguem ver de repente em alguns e-commerces ou coisa assim, e que eu venho falando há mais de um ano já, batendo nessa tecla, é a recorrência, é a assinatura de produtos, né? E alguns produtos já têm assinatura de ração. O que isso traz de diferencial? Pouca gente faz, é o primeiro diferencial. O segundo é que o cliente, hoje, ele está muito acostumado a trabalhar com assinaturas. Ele assina o Netflix, ele assina o Spotify, ele assina diversos, agora tem até o YouTube, né? Ele assina diversos benefícios para ele, que ele vai pagar por mês e não vai se preocupar com mais nada, vai estar sempre à disposição dele na casa dele. Então, trabalhar daqui a pouco com uma assinatura de ração, que o cliente contrate lá 2 sacos de ração por mês, ele vai pagar o valor X todo mês, e você controla diretamente do cartão de crédito dele, né? Então, entregar essa assinatura para ele é uma vantagem. Eu tenho agora filho pequeno também, estou até vendo algumas assinaturas que estão fazendo sucesso hoje, que é o Leiturinha, que tu recebe livros todo mês, uma caixa com livros todo mês se tu assina, né? Então vocês começam a notar que o mercado está agindo para esse plano de assinatura. Daqui a pouco não vai existir mais TV a cabo, vai ser tudo através de stream, né? Então você vai assinar por mês e vai ter cada canal lá à disposição de vocês. A Globo já está fazendo, todos os canais Fox, Sport TV, Premiere, tudo já está fazendo isso, né? Então é sempre muito importante, até quando a gente vem falar de consumo mesmo, né? Tem o Arnica de vinhos, né? Então a gente tem esse modelo de assinatura entrando cada vez mais devagar no mercado. E por que o mercado de pet shop não pode ser um dos pioneiros nisso, né? Porque a assinatura de ração não pode ser importante dentro desse mercado, né? Tá, Rodrigo, mas como é que eu vou controlar essa assinatura? Como é que eu vou controlar esses pagamentos, né? Você pode começar da maneira mais simples, o cliente fazendo o pagamento dentro da loja de vocês. Ele tem a assinatura, tu vai lembrar ele, ó, a assinatura está vencendo, e aí tu vai fazendo as entregas. Mas também existem aplicativos que te ajudam a fazer isso, né? E eu acho que eu já fiz até um minuto da gestão, já conversamos sobre isso, né? Mas o Superlógica é um aplicativo, o Vind é um aplicativo, o Safe2Pay é um aplicativo que faz esse gerenciamento do pagamento recorrente, né? É bem simples, a gente utiliza para os nossos clientes aqui, porque existe essa recorrência, né? Mas existe, lá você vai preencher os dados do cartão, um valor mensal, e vai sempre debitando no cartão de crédito dele. Se o pagamento for em dinheiro, gera um boleto todo mês, o cliente só paga. Você tem o controle ali da recorrência, se ele está inadimplente ou não. Então é bem simples. A gente conversou muito aqui hoje, né? Eu tentei trazer um assunto bem importante para dentro do mercado pet, que é a parte de vendas. É um assunto pouco abordado, eu acho que pouca gente fala aí sobre isso hoje dentro do mercado, né? Tentando dar algumas dicas de como vender mais, né? Então a gente começa lá da venda consultiva, de entender melhor o cliente, de prestar realmente uma consultoria para ele, de mostrar para ele como isso
como vai funcionar aquele produto, aquele serviço para ele, como ele gostaria que fosse realizado, como ele precisa realizar, né? Depois, vocês vão conseguir controlar o consumo de produtos, consumo de serviços através dos pacotes, né? Tomar alguns cuidados ali que eu mencionei. E aí, vocês vão conseguir ter resultado dentro do negócio de vocês. É sempre muito importante treinar os vendedores, treinar a equipe de vocês, mostrar para elas que isso realmente faz a diferença. É sempre muito importante se preocupar com o cliente de vocês. E, fundamentalmente, é importante gerenciar toda essa parte. Então, não vai dar certo se vocês fizerem isso tudo de qualquer jeito, se vocês não conseguirem colocar em prática e desistirem, né? E eu gosto sempre de trazer um case, né? Tem uma pet shop que trabalha muito isso, né? Que a gente... o trabalho deles eles mantêm uma porta fechada com chave antes de o cliente entrar. O cliente tem que tocar a campainha. Para isso, um funcionário vai lá, atende o cliente, né? Conversa com ele, dá um bom dia, dá uma boa tarde, começa a conversar como é que foi o dia, a entender melhor um pouquinho o que o cliente está passando, que dificuldades de repente ele enfrentou durante a semana, se é um cliente recorrente, né? Como ele pode ajudar, e ele vai nesse caminho até o final da loja, onde fica o banho e tosa, com o seu pet e com o vendedor conversando. Depois, quando ele entrega esse pet, né, para fazer o serviço, o vendedor começa a daqui a pouco oferecer um produto que no bate-papo ali ele entendeu que é melhor, ou oferecer um pacote de serviço, ou daqui a pouco perguntar para ele, pô, que ração tu compra? Será que não seria interessante tu fazer uma assinatura de ração com a gente? Então são diversos detalhes que vocês podem implementar dentro do negócio de vocês. Esse case tem tido muito sucesso dentro dessa pet shop, né? Os clientes estão comprando cada vez mais, o faturamento está aumentando, e é isso que a gente quer para todo o mercado, que a gente consiga ajudar, né, dar ideias e trazer essas ideias para dentro e testar na prática com vocês, né, que vocês sigam esses caminhos, trilhem eles e tenham cada vez mais sucesso, tá? O nome dessa palestra, então, como eu falei, é o que a faculdade não me ensina, porque nem numa faculdade de administração isso vai ser ensinado. A maioria dos donos de pet shop ou são formados em veterinária, ou são formados em outra área, ou não são formados, e dificilmente vai alguém entrar com com um curso, com alguma ideia de venda dentro do negócio. Então, a faculdade ela não ensina isso, então você tem que buscar esse conhecimento. E o mais legal de tudo, se você como gestor tem uma equipe de vendedores, né, incentive eles a ir atrás desse conteúdo, incentive eles a procurar novas técnicas de vendas, né, que eu tenho certeza que a partir do momento que você incentivar isso, eles vão correr atrás, eles vão entender que isso é cada vez mais importante e eles vão atingir o resultado que vocês esperam, tá? Por hoje é só, né? Espero que em 2020 a gente esteja aqui de novo conversando e eu fico à disposição de vocês para conversar. Meu e-mail é rodrigo@petshopcontrol.com.br. Vocês podem mandar e-mail, vocês podem ligar para o Pet Shop Control aqui, pedir para conversar comigo e a gente pode bater um papo bem bom aí sobre esses detalhes da venda aí. Fico à disposição de vocês. E se quiserem mandar alguma sugestão de palestra para o ano que vem, podem mandar. Vai ser um prazer apresentar outro conteúdo sugerido por vocês também. Um abraço e um bom ano para todos nós.